Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Tem algum tempo que eu não dou aula, acabei tendo que trocar. Hoje seria a aula do Márcio, mas como ele fez a minha semana passada, eu estou aqui para fazer a aula dele hoje. Eu queria começar a aula com uma oração. Eu queria pedir para o Ricardo fazer para a gente. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado que nós levantamos, Pai, de nossa cama, para estar aqui, Senhor, reunidos em família, entre irmãos, para aprender mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de conhecer essa igreja, Pai, estar reunidos aqui nesse estudo. Capacite, Senhor, Danilo, todos os professores, Pai, que ministram, Pai, que estudam com a gente. Possamos, Pai, colocar em prática tudo que aprendemos aqui e nos preparar também. Nos prepare, Senhor, por uma semana de vitórias, Pai, de bênçãos. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos nos dois últimos capítulos, no capítulo 31, entendendo a sua forma. Esse capítulo ele fala um pouco de como Deus nos formou, as nossas características, como que Ele colocou em nós algumas capacidades, alguns padrões, alguns perfis, para que a gente consiga usar isso para o reino dele, né? Para a vontade dele. No capítulo 32, que foi a aula da semana passada, nós vimos como Ele nos capacitou com dons, com talentos. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeito de ser, a sua forma de agir. E nós vimos na aula que tudo isso precisa ser usado para o avanço do reino de Deus, né? E agora, nesse capítulo de hoje, que é o capítulo 33, nós vamos entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre como que agem os verdadeiros servos. Então o autor vem construindo uma ideia, como Deus nos formou, a forma que nós somos, como Ele nos capacitou com dons, com talentos naturais, com dons espirituais, para que tudo isso seja usado para quê? Para que a gente possa ser servos, a gente possa ser verdadeiros servos. E aí nesse capítulo ele vai falar um pouco como que é que os verdadeiros servos agem, ou como é que eles deveriam agir. É disso que nós vamos falar um pouquinho nesse capítulo. No contexto bíblico, a palavra servo, ela tem uma ideia de escravo, uma ideia de criado, nos tempos atuais, uma ideia de funcionário. Na ideia da Bíblia, no contexto bíblico, quando se fala de servo, principalmente arremetendo para o Antigo Testamento, era uma situação de escravatura, mas diferente da escravatura que a gente conhece. A ideia bíblica de um escravo é um funcionário, é uma pessoa que ele trabalha para alguém, ele tem o sustento dele garantido por aquela pessoa, ele tem as suas proteções, a própria palavra de Deus, a própria lei que Deus deu a Moisés, protege esses escravos, protege esses funcionários. É diferente do escravo que a gente conhece aí na história, principalmente do Brasil. Então, a ideia de servo na Bíblia é uma ideia de uma pessoa que trabalha para cuidar dos interesses do seu senhor. O senhor, ele acaba sendo dono daquela pessoa. Essa é a ideia do escravo na Bíblia. O senhor daquele escravo, ele é dono daquele escravo. E ele tem sim que tratar aquele escravo com respeito, ele tem que cuidar da dignidade, ele tem sim que proporcionar uma vida respeitosa para esse escravo, mas a ideia é de ser dono, tá? E a principal característica de um servo na Bíblia é cuidar dos interesses do seu senhor. Esse é o principal papel, a principal função de um servo na Bíblia. E aí todos nós aqui nessa sala temos algo em comum nesse sentido. Todos nós somos servos de um mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Então esse Senhor, ele é o nosso dono, ele
a nossa vida precisa, nós precisamos viver a nossa vida de acordo com a ideia bíblica do que é ser um servo, que é cuidar dos interesses do nosso Senhor. E todos nós temos um Senhor em comum. Então a nossa vida precisa ser direcionada para isso, nosso foco precisa estar nisso. Nós precisamos cuidar dos interesses desse nosso Senhor. Tendo em vista que nós somos servos de Cristo, quais as dificuldades que nós temos de cuidar dos interesses dele aqui na terra? Será que a gente passa por alguma dificuldade para conseguir realmente cuidar dos interesses de Cristo na terra? Será que a cultura egoísta em que a gente vive, isso não só no Brasil, mas isso no mundo, será que a cultura egoísta em que vivemos dificulta agirmos como servo? Vocês acham que isso dificulta? Você acha que dificulta, Márcio? Com certeza. Eu acho que essa lição é muito interessante. Eu acho que o cenário que a gente vive, o contexto de sucesso, daquela pessoa bem sucedida na vida, ele vai no contramão daquilo que a Bíblia diz, né? A lição certa. Normalmente aquele que está bem sucedido ou é bem visto é aquele que tem pessoas que o servem. É o contrário, né? Então, eu vários empregados, as pessoas normalmente não procuram essa posição. Às vezes elas estão nessa posição por conveniência, ou por um acaso, ou por um direcionamento, mas em busca algo para ser servido. É o contrário. E esse pensamento, que é inclusive o que o autor traz no início desse capítulo, é justamente um contraste com essa cultura egoísta em que a gente vive, onde a gente coloca as nossas prioridades em primeiro lugar, onde nós agimos de acordo com as nossas necessidades. Então, a cultura em que a gente vive, e tudo isso é fruto do pecado, né? Porque o pecado ele corrompe todas as áreas da vida do ser humano. E ele distorce o sentido natural das coisas, o sentido que fomos criados, né? Na verdade, nós fomos criados para nos relacionar e nós fomos criados para sermos servos, para a gente servir o próximo. Só que a cultura egoísta, alimentada pelo pecado que existe no nosso coração, ele faz com que a gente coloque sempre as nossas prioridades em primeiro lugar. Isso é um grande desafio para que a gente consiga cumprir realmente um papel de servo. Então, geralmente a ideia de uma pessoa bem-sucedida é medida, igual o Márcio falou, pelo que ele tem, pelo que ele possui, por quantas pessoas tem servindo essa pessoa. Mas, na verdade, a ideia bíblica de uma pessoa bem-sucedida é quanto essa pessoa serve, quanto ela está doando a própria vida pelos seus irmãos. Será que o desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser aceito pelo meio em que vive, será que isso dificulta a gente agir como servo? O que a irmã acha, irmã, sobre esse ponto? Porque quando a pessoa quer ser serviço, já é egoísmo. Então, uma coisa está ligada à outra. Sim. Então, o que atrapalha o servo é ele pensar nas coisas desse mundo. Enquanto a gente estiver focado nas coisas deste mundo, a gente não vê as coisas de Deus. Sim. É difícil, quando as pessoas viviam umas ajudando as outras, por exemplo, se tinha um porco, você matava o porco, doava o porco, outro tinha galinha, você está entendendo? Sim. Você tem um porco, tem a galinha, então, sabe? Sim. Fazer as trocas, tudo assim. Ter comunhão entre os vizinhos, entre a comunidade, na igreja. Hoje está muito... Não acontece muito, né? Com muita frequência, né? Essas coisas simples, essas coisas assim, fáceis de se lidar. Sim. Hoje as pessoas dificultam, mesmo tendo essa tecnologia toda,
Uhum. Os olhos estão virados para as coisas Sim. espirituais. Movidos pelo egoísmo, né? Movidos pelo egoísmo. Calil, você acha que esse desejo que as pessoas têm, que o ser humano tem por fazer algo para ser visto, ser reconhecido, você acha que isso dificulta que a gente consiga viver realmente como servo? Certo. Então por que a irmã deu um exemplo aqui de coisas simples da vida, né? Eu tenho isso, você tem aquilo, vamos dividir, vamos compartilhar, vamos comer junto, eu vou te servir nisso, você me serve naquilo. As pessoas hoje em dia não estão atentas a coisas simples da vida. Por quê? Geralmente estão movidas por um desejo de ser visto, um desejo de ser reconhecido, de ter fama, de ter, às vezes, benefícios, de ter riquezas. Isso não está só no mundo lá fora, isso também está no nosso meio. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar do nosso coração para que a gente não seja movido por esses desejos. Às vezes, num contexto, por exemplo, de igreja local, às vezes as pessoas não querem fazer as tarefas mais simples. Não quer arrumar uma sala, arrumar uma cadeira, ajudar numa cozinha. Às vezes a pessoa quer fazer algo onde ela vai ser vista, onde ela vai ter visibilidade, né? Então, às vezes ela quer se tornar conhecido pelo conhecimento que ele tem. Só que isso vai de contramão com a ideia bíblica de ser servo. Ser servo, seja na nossa vida, seja na nossa igreja, é no sentido de realmente você servir ao próximo com alguma coisa. E isso não pode ser movido por esse desejo de ser aceito, de ser reconhecido, de ser visto, de ganhar fama. Não pode ser movido por isso aqui. Precisa ser movido por um sentimento de que você quer ajudar, seja qual for a necessidade do próximo, seja qual for a necessidade da sua igreja. De repente, seja abrir a igreja, passar uma vassoura para quando todo mundo chegar, tá limpo. Tarefa simples, coisa simples, que às vezes não aparece, às vezes ninguém vai te parabenizar por aquilo. Mas a gente precisa ter esse sentimento, precisa ser movido por esse sentimento. Mas às vezes você passa assim com um irmão mesmo, você fala assim, tá tudo bem, irmão? A pessoa nem para para te responder, passa, batido, fala, tá tudo bem. Às vezes, quando você pergunta se tá tudo bem com a pessoa te dá um retorno para você falar, olha, comigo tá acontecendo isso, olha por mim, entendeu? Não tá, irmão. As pessoas não estão parando para se relacionarem, para orar umas pelas outras, para saber o problema do outro, entendeu? Exato. Tá muito difícil. Passa correndo assim, passa correndo. E a gente, com isso, a gente deixa passar oportunidades de ser servo. A gente deixa passar oportunidades de agirmos realmente como servos, né? E mostra aí nas redes sociais que a vida tá um paraíso, que tá perfeito. Sim. Entendeu? Mas não é verdade, né? Não é verdade. Na prática, ali no dia a dia, a gente vê que não é verdade. O que a senhora falou de coisas simples, de parar um tempinho, de ceder um tempinho. Essa semana eu passei por uma situação que já era no final do dia, a Aline estava chegando no nosso trabalho, a gente trabalha junto, e aí ela me chamou que tinha um senhor de bicicleta bem na frente do nosso trabalho, que quase caiu da bicicleta, ela ficou preocupada com isso e me chamou, eu fui lá ajudar. Eu estava correndo com outros assuntos, eu estava com a cabeça em outros problemas, mas alguma coisa mexeu comigo, eu falei, eu vou lá ver. Eu fui lá ver, ele tinha, olha só o contexto, conversando um pouquinho com ele, eu decidi que eu ia dar um tempinho para aquilo ali. Ele trabalha no Ribeirão Verde, mora lá no final do Ipiranga. Ele vinha trabalhar a pé, trabalha à noite. Então ele gastava 1h30 a pé para fazer esse trajeto. Um senhor já de uns 65 anos de idade. E aí ele ganhou uma bicicleta, só que essa bicicleta não tinha freio na frente, não tinha freio na traseira, essa bicicleta estava com um pneu ruim, careca, e aí quando a Aline foi entrar no portão da oficina e ele assustou, porque estava muito movimento, e ele foi tentar frear a bicicleta pondo o pé no pneu, e aí o pé dele escapou e a corrente pegou no pé e travou, ele não conseguia tirar o pé. Ajudei ele, resolvi aquela situação de momento, e aí conversando eu vi que ele não tinha condição de arrumar a bicicleta,
e aí nós ajudamos ele a arrumar a bicicleta. Então, assim, é um exemplo simples, é algo simples, mas que eu decidi naquele momento ceder um pouco do meu tempo para ele, dar uma atenção para ele. É justamente o que a irmã está falando. Às vezes, na correria do nosso dia, a gente não cede um pouco do nosso tempo para as pessoas. Às vezes, o que as pessoas precisam é um pouquinho do nosso tempo, é um pouquinho da nossa atenção. Talvez, se não fosse uma ajuda financeira para ele arrumar a bicicleta, talvez fosse simplesmente ajudar ele a tirar o pezinho dele dali, que machucou. É isso que falta no nosso dia a dia. Isso falta em todos nós. Às vezes a gente deixa passar oportunidades de agirmos como servo, porque nós estamos preocupados com outras coisas, com os nossos problemas. Então todos nós podemos cair nesse primeiro problema. A gente vive numa cultura que é egoísta. Eu tinha os meus afazeres, eu estava preocupado com os meus problemas, que são problemas grandes. Eu esqueci às vezes eu deixaria passar a oportunidade de ajudar ele. Naquele momento o problema dele era grande e eu conseguia resolver, eu conseguia ajudá-lo naquele momento. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa estar em alerta, porque muitas vezes a gente deixa passar oportunidades de agirmos como servo. Essa oportunidade passa na nossa frente, a gente decepciona a Deus com isso, porque Ele pôs no nosso caminho, Ele nos deu condição de ajudar, e às vezes a gente não ajuda por egoísmo, ou porque a gente não vai ser visto por ninguém, ou porque eu não vou fazer uma boa ação e não vou postar um vídeo no Instagram para ficar famoso com isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque esses dois problemas são realmente problemas que afetam toda a humanidade. E isso é o que afasta as pessoas de realmente ter uma vida de servo. Um outro problema que afeta muito também a humanidade. Vocês já viram pessoas que fazem boas intenções, mas fazem boas ações, mas com intenções erradas? Isso acontece? Será que no meio religioso isso acontece também? Vamos ver 2 exemplos. Eu tinha feito até uma alteração, eu coloquei antes ali os fariseus hipócritas, que todos nós conhecemos, né? Na época bíblica. E Jesus combatia fortemente eles, né? Porque eles tinham uma postura de respeito, eles eram respeitados pela comunidade. Eles faziam boas ações, eles faziam boas coisas. Mas o Senhor Jesus, ele corrigiu muitas vezes, por quê? Por mais que eles faziam coisas boas, mas a intenção do coração era errada. Então, por exemplo, Jesus usou o exemplo da oração, né? Eles faziam, às vezes, longas orações nas praças, mas por quê? Para serem vistos pelos homens. Então eles queriam passar uma imagem de santidade, uma imagem de piedade, mas na verdade o intento do coração era maldoso. Por exemplo, falando da religião espírita, o espiritismo. Eles têm um foco muito grande em fazer boas ações, em ações sociais. Isso eu sempre admirei. Existem muitas instituições deles por aí para poder ajudar, para poder servir o povo, né? Isso é bom, isso é bonito. Mas sabe qual que é a ideia que está por trás disso? Um espírita, ele faz boas ações, porque na doutrina espírita, eles entendem que quanto mais boas ações eles fizerem, mais chance eles têm de encarnar e ter uma vida melhor na próxima vida. Então o espírita, ele entende que morrendo aqui nessa terra, eles vão encarnar no corpo de outra pessoa. E a ideia por trás de fazer boas ações, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa justa e fazer o bem para o próximo, está sendo alimentada pela ideia de ter uma vida melhor na próxima encarnação. Então, o que realmente está movendo essa boa ação? O egoísmo, né? Então ele faz porque ele quer receber algo em troca. Isso é o contrário do que é ser servo de verdade.
Os testemunhas de Jeová, por exemplo. Todos nós sabemos do trabalho que eles fazem de porta em porta, tentando levar o evangelho deles. Isso é muito bonito. É admirável ver eles nesse empenho. Domingo de manhã, faça sol, faça chuva, eles estão lá, levando o que eles entendem que é o evangelho. Isso é muito bom, tentando alcançar pessoas, saem de suas casas para isso. Isso é louvável. Porém, qual que é a ideia que está por trás desse trabalho que eles executam? Para eles, evangelizar na rua, evangelizar de porta a porta, está ligado diretamente na salvação deles. Então, um testemunho de Jeová, ele precisa cumprir uma quantidade exata de horas trabalhadas nesse sentido por mês. Se ele não cumpre a quantidade de hora estipulada pelos superiores dentro do mês, no próximo mês o nome dele não é contado como fazendo parte dos TJ. Ele precisa correr atrás de pagar essas horas que ele ficou devendo. E isso implica diretamente na salvação deles. Então eles fazem uma boa ação, mas movido por um motivo errado. É uma troca que eles fazem isso por interesse, não é feito por amor. Isso é o que distancia o servo, a boa ação de um servo, que é feita por amor, de uma boa ação que é feita movido por um sentimento de troca. Eu estou fazendo para ganhar algo em troca. Então a gente vê realmente isso no meio do meio religioso. E será que entre os cristãos isso também acontece? O que vocês acham? Quem poderia falar alguma coisa nesse sentido? Célia, você acha que no nosso meio existem pessoas que fazem algo porque querem algo em troca? O que você acha? Eu acho assim, a gente como cristão, eu sempre penso assim, forma, né? Eu acho que às vezes as pessoas não, mas fazem às vezes sem ter a intenção, né? Que fazer algo em benefício próprio. Eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem, mas existe sim. As pessoas fazem, o pessoal não tem benefício próprio, né? Sim. Mas ela é convicta de que não. Eu percebo muito isso. Não deveria ter no nosso meio, mas tem. Você concorda, Ana, com isso? O que você acha? Pessoas que fazem algo ou na vida particular, ou até mesmo na igreja local, mas movido por um sentimento de troca? O que você acha? Isso acontece sim, não é só no nosso meio, acontece. A gente tem que tomar esse cuidado para não deixar isso acontecer. Mas, infelizmente, às vezes acontece até conosco mesmo. Sim. E aí, como ela falou, às vezes sem intenção, às vezes não tá. A gente acha que não tem intenção, mas não foi, às vezes tá. Sim. Então isso precisa nos preocupar, né? Isso precisa nos colocar um sentimento de que eu preciso estar alerta a isso. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu estou ajudando essa pessoa? O que está me impulsionando a isso? É um sentimento de servo, de realmente querer ajudar? Ou eu estou ajudando porque eu estou de olho num benefício? Eu estou me aproximando de uma pessoa porque ela pode me dar algum benefício, pode me dar algo em troca. Ou eu simplesmente estou me aproximando porque eu quero abraçar, eu quero ajudar essa pessoa a caminhar comigo. Então a gente precisa se preocupar com isso realmente, porque não deveria, mas isso acontece também no nosso meio. E aí o Senhor Jesus, ele fez um alerta. Ele falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso está em Mateus capítulo 6, no verso 24. Quando o Senhor falou dessa forma, ele estava combatendo o apego, o amor às riquezas. Esse é o contexto dessa fala de Jesus. Tem pessoas que têm o dinheiro, têm a vontade pela riqueza como um senhor. Isso toma conta do coração e isso move as ações dessa pessoa. Foi nesse contexto que o Senhor falou. Só que nós podemos aplicar esse mesmo princípio em outras áreas. Por exemplo, o desejo pelo reconhecimento, o desejo por aplausos, por elogios.
Esses interesses, eles podem manchar as boas ações de um servo. Então, esse contexto que Jesus falou é da riqueza, é do amor, o apego ao dinheiro, mas o mesmo princípio pode ser usado também por esse desejo, esse orgulho, esse egoísmo que pode manchar tudo que a gente faz em prol do próximo. Então, pegando esse mesmo princípio, a gente precisa tomar cuidado, porque tem pessoas que a gente vê que ele faz algumas coisas, mas ele é movido por um Senhor que domina o sentimento dele, que às vezes é a vontade de ser visto, ser reconhecido, de ganhar fama, ou às vezes de ganhar riquezas com isso. Quantos vídeos a gente vê aí nas redes sociais de pessoas ajudando o próximo e fazendo vídeos e divulgando isso como se fosse algo que é comum na vida dele, que ele está fazendo por amor realmente, mas a gente consegue entender que ele está fazendo porque ele quer ser visto, ele quer passar uma boa imagem. Então o Senhor que está direcionando esse sentimento não é o Senhor Jesus, é o orgulho, é o egoísmo, é o pecado que habita no coração. Então a gente pode sim aplicar esse princípio nessas outras áreas também. E como agem então os verdadeiros servos? Os mais velhos aí vão lembrar disso daqui. A Laura eu acho que nunca viu. Que programa que era esse aqui, Laura? Ela é novinha. Quer ver? Márcio, que programa que era? Globo Repórter. Os mais velhos conhecem. Não, eu não seja novo, né? Isso aqui ficou famoso, virou meme, porque ele às vezes ia falar de algum animal, alguma coisa assim, e aí ele fazia essas perguntas no início, né? Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Então, para a gente falar um pouquinho dos verdadeiros servos, como eles vivem, como eles agem, como que é a vida dessas pessoas? Então, o verdadeiro servo, eles servem a Deus servindo ao próximo. Como é que a gente serve a Deus? É servindo ao próximo. Nós falamos no início que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nós temos isso em comum. E o papel principal de um servo é justamente cuidar dos interesses do seu Senhor. A gente sabe que toda a humanidade necessita de um cuidado de Deus. Mesmo aqueles que ainda não entregaram o coração a Ele, necessitam dele, né? A palavra de Deus fala que a gente só existe, a gente se move, a gente existe por causa dele, né? Então, toda a criação é dependente desse Criador. E como é que esse Criador ele ajuda a sua criação? Através de cada um de nós. Então, o verdadeiro servo ele está disposto a servir a Deus. Como? De forma prática, servindo ao próximo. Seja quem for o próximo, assim como na parábola que o Senhor contou do bom samaritano. Qual que era o contexto dessa parábola? Um judeu, ele estava machucado na beira do caminho, porque ele foi assaltado, e passou ali o religioso, passou o líder, passou o que era daquele mesmo povo que vivia junto com ele, que às vezes estava na igreja junto com ele e ignorou. E aí quem que ajudou? O samaritano. O samaritano era um povo que era separado do povo judeu, né? Aconteceu essa separação ainda no Antigo Testamento, quando houve a separação dos reinos ali, e eles começaram a servir a outros deuses, se enturmaram com pessoas idólatras e aí se distanciou da palavra de Deus, e esse povo samaritano era considerado um povo herege, um povo idólatra, uma categoria de pessoas inferior. Então o judeu ele não tinha relacionamento com o samaritano. É por isso, inclusive, que a samaritana, enquanto estava no povo, ela estranhou Jesus falando com ela, porque o judeu ele não conversava com o samaritano, ele queria distância. E aí o Senhor Jesus usa isso na parábola. Passou quem era do mesmo povo, quem estava junto com aquela pessoa e ignorou. Não quis dedicar um tempinho ali para cuidar daquele judeu que estava machucado. E quem foi que ajudou? Um bom samaritano,
que era inimigo daquele povo. Então essa parábola é para nos trazer o sentido de que eu preciso ajudar o próximo, seja quem for esse próximo. Não é só quem é da minha igreja, não é só quem é da minha família. São pessoas que aparecem no nosso dia a dia, que a gente não sabe quem é, a gente não sabe de onde é, mas a gente precisa ter um coração para querer ajudar, para querer perder um tempinho com aquela pessoa. Seja para ajudar a resolver um problema ou até para dar um conselho, para dar um ombro amigo para essa pessoa reclamar de algum problema, né? Então o verdadeiro servo, ele está sempre disposto a ajudar o próximo, seja quem for o próximo. Mais uma característica do verdadeiro servo, ele está sempre à disposição para servir. Não é fácil estar à disposição para servir. Não é simples. Se fosse fácil, todos fariam. Mas a gente precisa buscar isso, a gente precisa pedir que Deus nos ajude nisso, que nos dê um coração disposto a realmente estar à disposição para ajudar nas necessidades das pessoas. Eles estão sempre atentos às necessidades. É igual nós falamos um pouquinho antes. Às vezes a necessidade ela está perto de nós, às vezes ela se apresenta para nós. Às vezes as pessoas passam pela nossa vida, pelo nosso dia, com algum problema, com alguma dificuldade. Às vezes precisando de um conselho, precisando de 5 minutos de conversa, precisando tomar um café junto para conversar, desabafar de algum problema. E às vezes a gente não está atento a essas necessidades. Por quê? Nós estamos preocupados com o nosso dia, com os nossos problemas, com os nossos compromissos. E a gente deixa durante a vida passar muitas oportunidades de agirmos como servos. Isso é um grande problema no nosso dia a dia. Nós vivemos um momento em que o dia parece que está mais curto. Parece que o dia tem menos horas, né? O dia acaba muito rápido, a gente programa o nosso dia e quando chega a noite a gente não deu conta de fazer tudo que a gente planejou. E se a gente deixar levar por isso, a gente deixa passar muitas necessidades à nossa volta. A gente não está atento. Eu não estou com os olhos para o meu irmão, eu estou com os olhos somente para os meus problemas. A gente precisa cuidar disso. É engraçado isso que eu falo assim, né? Quando uma pessoa morre, a gente vai no velório, para tudo melhor. Exato. Para o que você está fazendo. É. E às vezes a pessoa te liga, precisa de uma necessidade. Ah, eu não posso. Ah, eu vou marcar para outro dia. Vamos ver outro dia. O que a gente é falho, tem que parar para pensar nisso. Exatamente. Eu acho que todos aqui já passaram pela situação de, às vezes, perder um parente fora de Ribeirão. E aí você tem que deixar o seu trabalho, pedir uma folga, arrumar um dinheiro, às vezes, emprestado, pegar um carro emprestado para ir nesse velório. Mas a gente não faz 10% desse mesmo esforço para ir visitar essa pessoa enquanto ela está bem. É isso que você falou. Pode falar. Mas, além da nossa maldade de ficar pensando, não existe um plano maior por trás de tudo. Porque outro dia gerou uma polêmica, uma moça que acordava mais cedo para fazer o café da manhã para a família delas. Todo mundo ridicularizando mesmo, assim, o servir, o ato de servir, tudo começa na família. Todo mundo veio de uma família. Sim. Né, disfuncional ou não, mas todo mundo veio da família. E hoje uma mulher, se quer viralizar por mal, é você servir sua esposa. Sim. Né? Exato. Se tudo começa no lar, se você não serve quem mora com você, quem você escolheu para viver, lá fora, você vai passar pelo moço da bicicleta e vai passar direto. Exatamente. Exatamente. E a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que não cuida da sua própria casa, aquele que não cuida dos seus, os que estão na sua casa, é pior do que o descrente. Então, por quê? Ele não está fazendo nada por amor. Então, o princípio do amor é o quê? Você começa dentro da sua casa e você expande isso para fora. Se você não consegue ajudar a sua própria família, se você sente que você não pode servir o café para o seu esposo, alimentado por uma visão feminista, de que é a busca pela igualdade, na verdade, ele que tem que te servir. Se você não consegue ter esse sentimento de servo, então o que você fizer para fora não está sendo movido por amor,
está sendo movido pelo egoísmo, pelo seu próprio ego, né? Pelo seu próprio orgulho. Você faz para aparecer, porque dentro do seu lar você não faz isso. Então é bem isso mesmo. E a gente precisa ter atenção a isso, né? O verdadeiro servo, ele usa o seu tempo, os seus conhecimentos, os seus talentos e dons para o benefício do outro. Paulo ensina que todos os dons que o Espírito Santo dá para a igreja não é para a pessoa, é para a comunidade, é para a igreja. E a gente vê isso também com talentos, com conhecimentos que a gente adquire durante a vida. Isso não pode ser só voltado para nós, só para dentro da nossa casa. Isso precisa ser compartilhado, né? E às vezes em situações simples. A gente precisa estar atento para querer ajudar o próximo com o que a gente tem de ferramentas. Às vezes com o nosso tempo, às vezes com a nossa profissão, às vezes com os nossos bens. O que a gente tem, a gente precisa colocar à disposição do próximo. Quando eu trabalho no ramo que eu trabalho hoje, já tem quase 20 anos. E aí, quando a gente resolveu montar a nossa própria oficina, a gente foi movido por um sentimento que é o seguinte: esse ramo que eu trabalho, ele é muito corrompido. O Rodrigo trabalha nesse mesmo ramo, o Márcio também é ligado nesse ramo, a gente trabalha com manutenção de veículos, e o Ricardo também, e esse ramo nosso, ele é muito corrompido. Em qual sentido? As pessoas, por exemplo, leva o gestor, o gerente de manutenção da frota, ele leva o veículo para determinada oficina, às vezes, de olho no que a oficina pode dar para ele de retorno financeiro, né? A famosa propina. Existe muito essa corrupção no mercado. Então as pessoas, elas combinam antecipadamente com a oficina de levar serviço e a oficina pagar algo por fora para ele. E, na outra ponta, existem muitas oficinas que o foco delas é enganar o cliente para poder ter o lucro. Então, oficinas que cobram por serviço que não fez, oficinas que cobram por peças que não trocou, que inventam serviços. E tudo isso machucou muito a mim, a Aline, quando a gente começou a trabalhar nessa área. E a gente foi movido por um desejo de tentar ter uma empresa que fosse justa nesse sentido. Que não pagasse propina para ninguém, que não enganasse o cliente, que trocasse somente o necessário, que não inventasse serviço. Nós montamos a oficina movido por esse sentimento. E aí, tem dado certo. A gente não precisa enganar ninguém para ter serviço. Os clientes que são corruptos, eles se distanciam da nossa oficina. E aí, trazendo isso agora para esse contexto de que a gente precisa usar os nossos conhecimentos para poder ajudar os nossos irmãos, o que eu procuro fazer quando às vezes alguma pessoa me procura? Mesmo que, por exemplo, o meu foco é manutenção de caminhões, na linha diesel. Mas eu tenho amigos que têm carros, e esses amigos, às vezes, eles têm dificuldade com oficinas de carro. Já aconteceu, por exemplo, com o Jefferson, com o Márcio, eles tendo dificuldade com oficinas, não confiam em oficinas, e eu ajudei com o meu conhecimento. Eu peguei o veículo, eu avaliei, até um serviço do Márcio, por exemplo, eu mandei fazer numa oficina de um parceiro, mas por quê? Porque eu usei o meu conhecimento para avaliar o defeito, mandei para ele e depois eu conferi o que foi feito. Então, assim, por que eu estou falando desse ponto, usando esse exemplo? Porque todos nós aqui temos conhecimentos que a gente vai adquirindo durante a vida. Todos nós aqui trabalhamos em alguma coisa. Quem não trabalha é dona de casa, por exemplo. Então, ela tem muito conhecimento, né? Não trabalha fora, mas trabalha muito em casa. Mas a gente vai, durante a vida, adquirindo conhecimentos e a gente precisa colocar isso à disposição do nosso próximo, né? Eu usei os dois de exemplo, mas já passou centenas de pessoas na nossa oficina, machucados porque às vezes foram enganados em outros lugares, e Deus me deu a oportunidade de ajudá-los com o conhecimento que Ele me deu. Então cada um aqui trabalha numa área, cada um tem os seus conhecimentos, e a gente precisa estar com esse sentimento de colocar o que a gente conhece, o que a gente entende, em favor do próximo. Pode falar. Essa semana mesmo, né? Eu te liguei que
eu não tinha conhecimento e você tinha, né, poderia ter me negado, né, Davi? Uma Exatamente. ajuda no caminhão, você de prontidão, não, vamos ajudar. Exatamente. Tem, assim, no nosso ramo, a gente vê que a gente se trata como se fosse um concorrente, né? Aí o Danilo é um concorrente do outro. Não é assim que você. Mas o meu diretor, o meu patrão, pensa dessa forma. Ah, o cara é concorrente. O Rodrigo, o Danilo também não, outros não. Exatamente. A gente troca informação com dúvida no caminhão. Poderia ele não passar essa informação, né, Danilo? Exatamente. Mas era um problema que eu já tinha pego na oficina e talvez eu conseguia ajudar ele a resolver. E para você ver que ele falou que o patrão dele não pensa dessa forma. Quando eu abri a nossa oficina, eu tentava comprar peça dele na empresa que ele trabalha e o dono da empresa não deixou. Não tem peça aqui para o Danilo. Por quê? Porque eu era um ex-funcionário da empresa dele. Por mais que eu tinha passado já 3 anos fora da empresa, mas ele ainda estava sendo movido por aquele sentimento de egoísmo, né, de orgulho. Eu não quero que ele se dê bem, então para isso eu não vou facilitar a vida dele. Né? Então, veja como que o verdadeiro servo está na contramão disso. Ele quer ajudar o conhecimento para ajudar o próximo. Tentar ajudar, tentar abrir portas, tentar facilitar a vida do próximo. Então o verdadeiro servo ele é movido por esse sentimento. Dá algum exemplo, Jefferson? Isso é bem, posso dizer, bem preponderante nos dias de hoje, porque eu estou pensando em várias posições. Primeiro que a questão da oficina, a questão muito clara em relação à questão da sociedade. Também olho, por exemplo, para aqueles que trabalham em escritório. Às vezes, 3 pessoas no mesmo escritório fazem a mesma coisa. Só que eu já vi situações em que os 3 pegavam um jeito. Que era, não, a promoção é minha, eu consigo, eu sou melhor. Isso me leva, sem dar spoiler para hoje à noite, me leva lá para Marcos 9,14, quando Jesus está vindo da monte da transfiguração com 3 de seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e eles tinham deixado seus discípulos aqui, foram 3, mas outros 9 ficaram embaixo. Depois, quando eles chegaram, havia uma confusãozinha ali entre os fariseus e os 9 que ficaram. E Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? O que discutisse com eles? A gente vê qual que estava acontecendo. Os 9 que ficaram, eles simplesmente queriam atender o pedido do pai sobre uma criança de maneira que eles não conseguiam expulsar o demônio. E aí ficou uma competição entre os fariseus entre os fariseus e os discípulos e entre os discípulos. Ou seja, todos ali queriam encontrar uma forma de como resolver aquela situação. O problema ficou muito maior que a dor. Sim. Que é o que acontece muitas vezes nesse caso. Quando a gente se compete com o problema, né, a forma de resolver o problema em si, ele é muito maior que a dor que tem que ser resolvida. A ponto que a gente se esquece que temos uma situação para fazer. Por exemplo, uma empresa, eu tenho um cliente que eu preciso entregar, eu tenho uma demanda que eu preciso fazer, eu como servo daquela empresa preciso fazer com que o nome daquela empresa, através de mim, seja idôneo, seja responsável, seja honesto. E eu não posso ficar competindo com os meus colegas, eu preciso fazer com que haja uma sensação de colaborativismo entre eles para que as coisas possam mudar. Ou seja, nós temos que minimizar a dor e tentar entender, né, como equipe, como pessoas unidas a resolver o problema. Isso é a igreja. A igreja deve ser, não está sendo em alguns casos, mas ela deve ser uma equipe unida com um só propósito para poder vencer o desafio. Qual é o desafio? O desafio é esse mundo. Onde é nosso propósito? É Jesus Cristo, eterno. Então nós precisamos nos unir para usar de todos os nossos dons, talentos, conhecimentos para sermos unidos, não competidores, para passarmos essa etapa embrionária, que é a vida na Terra, para a gente poder alcançar o reino celestial junto com Jesus. Então a gente precisa muito parar para poder descer nesse ponto, porque o mundo faz o contrário.
nós precisamos fazer o contrário do que faz o mundo. Para alcançarmos os objetivos. Exatamente. Sabe o que eu fico pensando também? Eu fico pensando assim, já existe. Eu sei que existe, mas assim, seria maravilhoso, seria agora se fosse normal. Por exemplo, várias profissões aí, um advogado, um dentista, um psicólogo, um fisioterapeuta, sabe, uma dona de casa, Sim. tirasse meio período, um dia da semana, para fazer gratuito, serviço, para quem precisa. Existe já várias consciências nesse sentido. Sim. Mas é mínimo pelo tamanho da Exato. questão. Porque você veja, você passando o seu trabalho, obviamente que você vai ter oportunidade para passar o evangelho. Sim, exatamente. Seja muito útil ou agradável. Mas se a pessoa pegar a profissão dela só para poder se manter, exatamente. E a senhora vê que dentro de uma igreja pequena, igual a nós, né, existem igrejas bem maiores, pequena em quantidade de membros. Aqui dentro tem todos os tipos de profissões. Já pensou se a gente tivesse um grupo, por exemplo, e todos os profissionais estivessem nesse grupo e estivessem dispostos a ajudar todos os outros? Seja às vezes com um conselho, seja às vezes com um conhecimento, por exemplo, que eu tenho de indicar uma boa oficina para mexer no carro da irmã, né? Olha, eu avalio para você, mas eu não resolvo, mas eu tenho quem resolve. Levo a que é de confiança. Então a gente tem profissionais aqui na igreja de todas as áreas. A gente pode ajudar um ao outro. E além de ajudar os que são aqui da nossa igreja, a gente pode expandir isso para fora, né? A gente pode ter isso como o que move a nossa vida. É tentar ajudar as pessoas, mesmo quando eu não vou ter algo em troca, mesmo quando essa pessoa às vezes não tem como me beneficiar, ou não tem como me pagar, mas eu preciso ter esse sentimento de querer ajudar realmente as pessoas. mas o benefício não vem do financeiro. O Não. benefício vem do íntimo, né? Exatamente. E isso daí não tem dinheiro que paga. Vem do reconhecimento de agradar o seu Senhor, né? Porque está fazendo a vontade dele. Porque nós somos os olhos de Jesus aqui na terra, nós somos os braços dele, a perna dele, né? Então a gente precisa fazer o que ele quer fazer. Ele ajuda as pessoas através de nós, através da nossa vida, né? E os verdadeiros servos, eles se preocupam em pôr os interesses do seu Senhor acima dos seus. Então é mais ou menos um resumo do que a gente já falou. Então, fazer a vontade de Deus, agir como um servo, me preocupar com as pessoas, precisa estar acima dos meus próprios interesses. Às vezes eu preciso abrir mão de resolver um problema meu para tentar ajudar um problema do meu irmão. Isso precisa ser constante na nossa vida, a gente precisa buscar isso, né? Geralmente a gente, na correria do dia a dia, tantos problemas que surgem no nosso dia, a gente não consegue colocar isso como prioridade. E com isso eu estou falando o quê? Que o meu problema é maior do que o problema de Cristo. Porque às vezes ele quer ajudar uma pessoa através da minha vida e eu estou colocando o meu interesse acima do dele, né? O autor ele coloca esse texto, eu achei muito forte, muito verdadeiro. Você jamais chegará a um estágio da vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Então, igual o Márcio falou, a ideia de grandeza no nosso mundo, na nossa sociedade, é quanto dinheiro você tem, quantos bens você tem, quantas pessoas você tem te servindo, né? Quantos funcionários você tem, quanto você ganha de dinheiro, quantos bens você tem. Essa é a ideia de grandeza. Mas é o contrário da grandeza bíblica que Jesus requer de nós, né? Então, nós nunca vamos chegar num patamar que a gente não possa se envolver com coisas simples da vida. A gente precisa estar atento a esses detalhes, né? Então, ajudar em coisas simples, ajudar em tarefas simples. E às vezes Deus usa dessas coisas simples para trabalhar o nosso próprio coração. Recentemente eu passei por um problema na empresa, onde eu perdi 2 mecânicos.
E aí, às vezes o volume de serviço aumenta, estou com um pessoal a menos, não consigo contratar, porque essa raça está extinta do mercado. Pedi ajuda para o Rodrigo, para o Ricardo, para o Márcio, mas está difícil de encontrar. E aí, com isso, o que eu precisei fazer? Às vezes eu preciso tirar minha roupa do escritório, colocar uma roupa de oficina e ajudar o mecânico a executar algum serviço. Isso, de um mês para cá, tem acontecido com uma certa frequência. E com isso, eu comecei a perceber que às vezes né, com todos os afazeres que eu tinha, eu não estava de olho em tarefas simples do meu dia a dia. Eu não valorizava tanto o serviço mais simples. Eu não valorizava tanto aquele funcionário que, por exemplo, chega de manhã e vai passar uma vassoura no pátio ali da oficina. E aí, com essa falta de pessoal, eu comecei a fazer isso. Então, eu chego antes do horário, eu mesmo vou passar uma vassoura, eu mesmo vou tirar um lixo, e aí eu vou ajudar o mecânico num serviço mais simples, eu faço o papel de um auxiliar, eu deixo que ele me conduza. Isso aí me fez refletir que, às vezes, nessa correria do dia, eu estava pensando que eu era muito capacitado ou tinha muitas coisas mais importantes para fazer e esquecia das coisas simples. Então, quando eu li essa frase do autor, me marcou muito, porque realmente, às vezes, você não valoriza o serviço mais simples. Eu estou usando isso de exemplo, mas isso a gente pode espalhar para a nossa vida. Talvez a mãe não reconhece que o filho tirou o lixo, que o filho arrumou a cama, que lavou o prato que ele comeu, porque ela espera que ele faça algo mais importante. Então isso aí mexeu bastante comigo nesses dias. Eu comecei a valorizar detalhes pequenos. Eu, por exemplo, quebrei uma peça num caminhão no final de um serviço, e isso já aconteceu com outros mecânicos, e na época eu fiquei chateado e chamei a atenção, e eu quebrei sem querer. Mesmo ele me falando, cuidado com essa peça, cuidado com essa peça. Então esse detalhe é importante para quê? Para me mexer no nosso coração. Poxa, eu fiquei bravo com ele aquela vez e eu cometi o mesmo erro e sem querer. Então eu começo a entender que às vezes um serviço simples, às vezes algo que não fica do meu agrado, não é muito pequeno para que eu faça. Eu preciso me envolver com essas coisas também. Não estou falando que a gente precisa deixar o nosso trabalho para fazer serviços mais simples, não é isso. Mas que a gente possa ter um olhar de reconhecer o que é mais simples e quando tiver a oportunidade de fazer, a gente faça também. A gente não é mais importante do que ninguém, né? Danilo, esse exemplo, você imagina uma greve de lixeiro aí por mês. Entendeu? Exatamente. Uma semana. E às vezes a gente passa por eles, né, na rua, às vezes fica buzinando atrás do caminhão, fica bravo porque está atrapalhando o trânsito, mas a gente não vive sem eles, né? Eu acho assim, pra gente que tem essa consciência, entendeu? Você faz pequenas coisas com uma pessoa, a pessoa olha pra você e fala assim, o que você quer em troca? Não vê que você está fazendo de coração, que Exato. você está fazendo porque é de você. Exatamente. A pessoa fica assim, o que você quer? Ah, você está fazendo isso, você está com interesse, eu faço o quê? É verdade. Nossa, gente, isso magoa a gente. Faz o serviço para alguém no ramo que a senhora trabalha e fala que não vai cobrar, por exemplo. Nossa. A pessoa fica brava até. Quer te pagar de qualquer forma. Mas às vezes você precisava fazer aquilo ali, você precisava mostrar que você se importa com aquela pessoa. E você gosta daquela pessoa, e é uma forma de você demonstrar com os recursos que você tem. A cabeça da humanidade está assim, você faz esperando algo em troca. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, quando você faz, independente de qualquer coisa, A pessoa nem aceita, né? você é errado nesse mundo. É verdade. Infelizmente. Mas é que eu acho que a gente ficou mal acostumado. A gente viveu, todo mundo viveu com situações onde parecia uma cortesia, parecia uma ajuda e exigiu algo em troca. Sim. Né? Que às vezes o momento a gente não podia dar, ou até podia, mas não foi conversado antes, enfim, cada um tem uma história para isso. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de bondade, de cortesia, né, de amor, Sim. né, a gente estranha, a gente fala assim, não, tem alguma coisa aí, né? A gente Exatamente. acostumado Mal acostumado. com
o mundo errado de Exatamente. E aí isso acaba até esbarrando na gente, né? A gente até essa semana a gente estava com o churrasco de família, né? Conversando ali, né? E aí, não lembro exatamente qual que era o assunto específico, mas ficou tipo assim, não, mas por que você não faz para ajudar? Ah, não, porque se eu fizer para ajudar, você vai achar. Né? Então aí eu fiquei pensando nisso, né? Que coincidentemente é o que a gente está falando. Sim. E a gente ficou mal acostumado, né? A gente ficou tão acostumado a não servir as pessoas que nós nos acostumamos também a não ser servidos. A não ser servido. Porque cada um com os seus problemas, cada um lidando com a sua própria vida, cada um lutando as suas próprias batalhas, para a gente se depara tem os dois lados, né? A pessoa não serve, está acostumado com isso. E a pessoa não aceita ser servida, porque também está acostumado com isso. Na verdade, o errado se tornou padrão. E a nossa missão como cristão é inverter isso, né? É mostrar que é possível servir sem interesse, né? E quando a gente se distancia dessa verdade, a gente está agindo diferente do que o apóstolo Paulo falou, por exemplo, nessa passagem de Filipenses. Não vai dar para ler pelo horário, mas é onde fala que Jesus, sendo Deus, ele se despiu da sua glória, da sua majestade, encarnou, se tornou humano igual a nós, e sendo humano, ele ainda se humilhou, né? Tendo morte como um miserável. A morte de cruz no contexto romano, o contexto israelita, é uma morte da pior espécie de ser humano, né? Eram os que eram crucificados. Então ele fez tudo isso sendo Deus, então o que ele espera é que a gente tenta imitá-lo, né? Nunca vamos chegar na plenitude disso, né? O amor faz, a outra não precisa estar sabendo. Exatamente. Quando você também faz, e você sente aquela necessidade de ficar divulgando. Então, isso aí já mostrou que está sendo movido por egoísmo, né? Então Jesus, assim como a gente viu na passagem de Filipenses, ele é o maior exemplo do que é ser um servo em toda a história da humanidade. E ele espera que a gente que a gente tenha essa busca de ser parecido com ele em todas as áreas da nossa vida. Então, o nosso pedido é que o Senhor nos dê um coração de servo, seja como esposo, como pai, como amigo, como filho, no nosso trabalho, onde moramos, os lugares onde a gente vai, que a gente possa ter esse coração disposto a servir, disposto a ajudar o nosso próximo, sem que tenha um interesse, né? E a própria palavra de Deus nos fala o seguinte, que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós seríamos conhecidos pela forma que a gente ama os nossos irmãos. E esse amor que a gente tem pelos nossos irmãos precisa se estender para toda a população, para toda a humanidade, para toda a criação. A forma que a gente cuida de uma planta, que a gente cuida do meio ambiente, que a gente cuida dos nossos animais, isso precisa demonstrar que realmente a gente é filho de Deus. Então esse foi o conteúdo de hoje. É um grande desafio, eu sei, a gente tem um coração de servo, mas a gente precisa ter essa busca, a gente precisa pedir isso para o Senhor, né? Porque se nós precisamos nos parecer com Ele, e o exemplo dele é infinitamente maior do que todos nós vamos atingir na vida, mas a gente precisa viver a nossa vida com essa busca, né? Que o Senhor nos dê esse coração de servo. Queria finalizar com uma oração, queria pedir para a Laura fazer para nós. Senhor, meu Deus, Pai infinito, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela gente que cada um está aqui, meu Pai. Quero te agradecer por ter falado aos nossos corações, trazendo mais uma mensagem para nos fazer pensar, para nos fazer olhar mais para ti, ser mais para ti. Quero pedir para que o Senhor esteja preparando nosso coração, nossos ouvidos, para que vai se saber, Pai, que tudo possa ser para lá fora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, um bom domingo, bom culto para todos nós.